Olá, bom dia. Como vocês foram de final de semana? Espero que estejam bem. Essa semana começa uma semana bem especial, né? Que antecede o Dia da Criança. Então, a Prof já quer desejar uma semana bem legal para vocês, tá bom? Hoje é nossa aula de matemática e vamos trabalhar com o tema dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo, tá? Mas a gente vai trabalhar mais com o dobro e o triplo nas atividades de hoje. Então, para começar a nossa aula, a gente tem um poeminha aqui na apostila, na página 15, né? Que o nome do poema na verdade, ele é uma música, mas a prof não vai cantar, a prof vai ler ele em forma de poema, tá? O título dele diz dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Então, a prof vai ler o poeminha e depois a gente vai falar sobre ele. 2 é dobro de 1. Dobro é a mesma coisa duas vezes. Dobro de 2, 4. Dobro de 3, 6. Tudo tem um dobro. Depende do freguês. É a nossa vez. Dobro de 4, 8. Agora é muito. Antes era pouco. Dobro de 1, 2. Dobro de 3, 6. Tudo tem um dobro. Depende do freguês. Eu tenho 5 figurinhas. Agora eu tenho o dobro. Ele tem 10. Eu tenho o dobro da idade do meu irmão. Ele tem metade. Multiplica por 2 e vê quanto dá depois. Dobro de 10, 20. Dobro é tão fácil. O negócio é o seguinte: duas vezes a mesma coisa. Dobro é o resultado. De olho no espelho, pronto. Estou dobrado. Então, esse poeminha ele vem explicando, né? Através é uma música, na verdade, né? Mas a prof leu em forma de poema. Ele vem explicando o que é o dobro. O dobro quer dizer nós somarmos uma quantidade duas vezes, né? Já fala, dobrou, duas vezes. E o triplo é nós somarmos 3 vezes a mesma quantidade. Então, é bem simples essas noções. Então, lembrando, dobro nós somamos 2 vezes e o triplo nós somamos 3 vezes. E aqui diz assim, ampliando o vocabulário, quádruplo, que contém 4 vezes a mesma quantidade, e quíntuplo, que contém 5 vezes a mesma quantidade. Então, lá em cima, no nome da musiquinha, diz, né? Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Então, o quádruplo quer dizer que vocês vão somar 4 vezes a mesma quantidade, e o quíntuplo que soma 5 vezes a mesma quantidade. Tá bom? Então, vamos lá para as nossas atividades de hoje. Crie um poema com 5 versinhos sobre o triplo. Não se esqueça de dar um título para ele. A prof fez um poeminha aqui, vai ler para vocês como sugestão, mas vocês vão criar o de vocês. O triplo. Quando eu quero multiplicar, eu começo a somar. Para o triplo eu obter. 3 vezes eu vou dizer. Some uma, some duas, some 3, agora é sua vez. Então, agora vocês que vão criar com a imaginação de vocês um poeminha falando o que é o triplo, né? Vocês viram que ali na música ele fala o que é o dobro. Agora vocês vão fazer um poeminha bem pequenininho falando sobre o que é o triplo. Bom, a segunda atividade aqui diz assim: em um campeonato de futebol são realizadas 32 rodadas. Observe a pontuação dos 10 primeiros colocados. Então, aqui tem a tabela, né? E tem os 10 primeiros colocados aqui, ó, com os pontos que eles fizeram no campeonato. Aqui a primeira coluna são os times, a segunda coluna os pontos e a terceira coluna a quantidade de gols que eles fizeram. Então, nós vamos trabalhar com essa tabela aqui, tá? Aí, na letra A diz assim, preencha o quadro com o dobro da pontuação dos 5 primeiros colocados. Lembra que a prof falou como que calcula o dobro? Para calcular o dobro, nós vamos somar 2 vezes o número. Então, por exemplo, o Palmeiras fez 80 pontos. Ele é o primeiro colocado. Como que nós vamos saber quanto que dá o dobro de 80? Vamos somar 80 2 vezes, né? 80 mais 80. Que aí vocês vão obter o dobro da quantidade de pontos que ele fez. Então, vocês vão fazer a continha 80 mais 80. Podem fazer o cálculo no caderno. A prof fez aqui na apostila, mas vocês podem fazer no caderno, tá? Assim vocês vão calcular o dobro, somando 2 vezes a pontuação do primeiro colocado, que é o Palmeiras. Depois, o segundo colocado, a mesma coisa. Pega a pontuação dele lá na coluninha dos pontos, soma 2 vezes. O terceiro colocado, a mesma coisa. O quarto e o quinto também. Sempre somando 2 vezes, porque é o dobro, tá bom? Letra B. Quando o time ganha um jogo, ele consegue 3 pontos. Se ele ganhar 3 jogos seguidos, quantos pontos ele acumulará? Aqui nós vamos ter que calcular se é 3 jogos seguidos, então quer dizer que é o triplo.
Então, quantas vezes nós vamos ter que somar os 3 pontos que ele consegue em cada vez que ele ganha? Tá? Então, aqui a gente vai calcular o triplo e aí depois colocar a resposta. Lembrem que a resposta não é só colocar um número, vocês vão colocar assim, esse time acumulará tantos pontos. Então, lembram que o triplo é a gente somar 3 vezes o número dado aqui, certo? Letra B. De acordo com a classificação do campeonato, por que o Santos ficou em segundo lugar e o Flamengo em terceiro lugar? Sabendo-se que os dois times obtiveram a mesma pontuação, aqui nós vamos ter que observar também a segunda coluna, que é o saldo de gols que eles fizeram. Então, os dois têm 71 pontos. Só que o Santos tem 24 gols e o Flamengo tem 17 gols só. Então, por que o Santos ficou em primeiro, ficou em segundo e o Flamengo em terceiro? Se a gente observar o saldo de gols deles, quem fez mais gols aqui, tá? Então, essa respostinha, vocês vão observar essa segunda coluna aí, a quantidade de gols que eles fizeram. Depois diz assim, leia as dicas e descubra o número da camisa de cada jogador. O triplo de 3 é o número da camisa do Cauã. Então, nós vamos ter que descobrir qual que é o número da camisa do Cauã. O triplo de 3 é o número da camisa do Cauã. Como que nós calculamos o triplo? Somando 3 vezes. Então, nós vamos somar 3 vezes o número 3, que vai dar o número da camisa do Cauã. O número da camisa do Luiz é o dobro do número da camisa do Cauã. Então, primeiro vocês acham do Cauã, aí depois vocês vão fazer o dobro desse número para achar do Luiz, aí depois vocês acham, vão achar o dobro, o triplo da camisa do Cauã. Achando o resultado, vocês vão fazer o dobro dela para achar a camisa do Cauã, tá? Do Luiz. Então, se a camisa do Cauã, o triplo é o triplo de 3, quanto que vai ser o triplo de 3? Então, vocês vão pegar esse resultado e vão somar 2 vezes, que é o dobro, para achar o número da camisa do Luiz. E aí, vocês podem colocar os resultados aqui nas camisas, escrever dentro delas, tá? O dobro dos meses do ano é o número da camisa do Gabriel. Então, quantos meses nós temos no ano? A gente vai contar a quantidade de meses do ano e somar 2 vezes, que é o dobro. E a metade do número da camisa do Gabriel corresponde ao número da camisa do Enzo. A metade é quando a gente divide por 2, né? Separa meio a meio. É quando a gente pega só a metade mesmo, uma parte da quantidade. Então, quando vocês vão calcular o número da camisa do Gabriel, e aí vocês vão pegar só metade dessa quantidade, que vai ser o número da camisa do Enzo, certo? Aí vocês podem fazer as continhas aqui nesse espaço aqui embaixo, tem aqui o lugarzinho para vocês estarem fazendo as contas. Número 14. Descubra o segredo que forma essa sequência e complete as bolas de futebol de acordo com os números que estão faltando. Então, aqui tem uma sequência de bolas, né? Com os números, começa com o número 1. Depois do número 1 vem a bola com o número 2. Depois com 4, depois com 8, com 16, com 32. Como será que foi somado esses números aqui, que foi dando esses resultados? Por exemplo, que número foi adicionado ao 1 que deu 2? Que número que foi somado ao 2 para dar 4? Que número que foi somado ao 4 para dar 8? Vocês vão ter que descobrir como que está sendo feita essa adição para descobrir a sequência. É muito fácil. Por exemplo, 1 mais quanto para dar 2? 1 mais 1. Então, a gente está calculando o dobro de 1, que dá 2. Depois, aqui na sequência, tem o 2 e a outra bola é o 4. Quanto que vai adicionar o 2 para dar 4? Então, vocês vão fazendo essa soma para descobrir qual que é a sequência, o segredo dessa sequência e calcular as 2 últimas bolas. O prof não vai dar o resultado aqui, vai deixar vocês pensar um pouquinho. Se vocês tiverem dúvida, pode pedir para a mamãe entrar em contato com a prof pelo WhatsApp, tá bom? E essa página 19 aqui tem algumas informações aqui a título de curiosidade. Diz assim, você sabia que de 4 em 4 anos a Copa do Mundo de Futebol é realizada em um país? Veja que interessantes os nomes das bolas em cada uma das Copas. Então, vocês vão olhar aqui, cada ano, como que era o nome da bola, tá? Isso aqui é uma leitura para vocês estarem fazendo em casa.
E tem uma sugestão de livro aqui também, Ler e Se Encantar é Só Começar. O livro aborda situações e problemas do cotidiano do aluno que o ajuda a desenvolver o raciocínio, a criar estratégias e aplicar o que tem aprendido. Vale ressaltar a preocupação em aplicar sempre que possível atividades que tratem de temas interdisciplinares. Então, se por acaso a mamãe quiser adquirir um livro desse, procurar por aí para vocês estarem fazendo as atividades, ele é bem interessante, tá bom?